E aí, tudo bom? Eu sou o Flávio do canal Literachula e tô gravando um vídeo depois de uma semana. Eu tô muito atribulado por causa do trabalho, tô tendo que ler para fora, né? Como quem faz bolo salgado para vender, ou seja, eu tenho que ler para trabalhar. Eu dou aula de literatura e eu tô lendo umas coisas que não tem nada a ver com o que eu quero ler aqui no canal. Muito obrigado, pessoal, que mandou mensagem e falou, pô, não tem mais vídeo? Eu tô muito feliz. Eu vi agora, o canal tem 198 inscritos. Quem sabe a gente não chega a 200. Muito, muito legal, tô muito feliz. Bom, se você quiser, se você puder, se você tiver afim de dar uma força, por favor, se inscreva no canal. Se você quiser comentar alguma coisa, se você quiser dar um like ou um dislike, tudo isso já faz a roda girar. E esse vídeo pode chegar em outras pessoas, outros leitores. Eu fiquei muito feliz quando eu vi comentários de pessoas que eu não conheço, porque eu conheço vários dos inscritos. E a ideia é essa, é me comunicar, essa vontade de me comunicar. E como essas pessoas os náufragos que colocavam cartas nas garrafas, né, e alguns desconhecidos encontravam, é essa a ideia. Bom, hoje eu vou falar de um livro russo. Na real, é um livro siberiano. É um livro Educação Siberiana. Nikolai Lilin. A editora Alfaguara. Esse livro é de 2010. Eu li ele em 2010, quando saiu, eu vi a resenha dele na Folha, eu comprei. E me veio à cabeça, porque eu estou preparando um outro vídeo sobre o João do Rio. O João do Rio vai gerar muito vídeo pra gente. Sobre tatuagem. E aí eu lembrei desse livro pela questão das tatuagens russas. Então, Educação Siberiana é um livro escrito por um sujeito, esse Nikolai Lilin, que veio da Sibéria. A Sibéria, ela, durante a Gulag, né, que o regime soviético, ele mandava os criminosos, os delinquentes, os indesejados pelo sistema. Eles eram exilados, desterrados na Sibéria. E aí começam a surgir comunidades regidas por bandidos, que têm códigos rígidos de conduta dentro do crime. E é muito interessante, né? Não estou aqui para defender ou para criticar, mas eu acho muito interessante essa literatura que interessa aqui no canal, essa literatura que a gente não consegue saber onde termina a ficção e começa a realidade. É essa literatura que vem da vida. Inclusive, esse livro lembra o do Roberto Saviano, né? Que é napolitano, que vem de Nápoles, e conheceu a Gomorra, a máfia napolitana. Eu também tenho muita vontade de um dia ir para Nápoles. Me disseram que todos os clichês que falam de Nápoles são todos verdadeiros, né? Então vamos lá, vamos falar do Educação Siberiana. No leste europeu, na região da Transnítria, os Urkas, igual o bairro do Rio, Urkas siberianos, que são comunidades de bandidos, que têm códigos, como eu disse, extremamente rígidos e levados a sério, e vão sendo repassados de geração a geração, por meio da vivência, por meio da oralidade e, sobretudo, por meio do exemplo, porque o exemplo arrasta. Então a gente tem um narrador que chama Colima, e ele é neto do Kuzia. O Kuzia é um grande criminoso aposentado. Os criminosos, eles têm o direito de se aposentar, e eles passam a ser venerados na comunidade. Tem essa coisa de respeito ao bandido velho, ao bandido que se aposentou. E o avô dele é o preceptor dele, é o tutor dele, que vai iniciando ele na vida, e ele vai galgando aí, não estou falando no sentido de grana, de poder, mas de moral, né? De estatuto dentro do crime. E, por exemplo, aos 12 anos ele ganha a sua primeira pique, né? Que é o seu primeiro canivete automático. Com detalhe que os Urkas, eles têm as armas para o crime e as armas para caça. Elas não podem ficar perto umas das outras. É pecado. E as armas que são usadas para o crime, elas são envolvidas em terços, em crucifixos, porque elas são abençoadas, elas são ungidas. Então é uma relação muito louca, muito curiosa, que envolve o crime organizado de comunidade, de tradição, de pertencimento, com o catolicismo ortodoxo e com o regime da União Soviética. Tem uma lanterna aqui. Enfim, e
dentro desses códigos, que chama muita atenção esses códigos, eu acho que é a parte mais deliciosa desse livro, coisas como, por exemplo, o dinheiro ele não entra em casa. O dinheiro dos crimes, o dinheiro dos roubos, enfim, eles ficam fora da casa, eles fazem uma construção para esconder, para enterrar o dinheiro. Porque o dinheiro, ele corrompe o espírito doméstico. Então o crime, ele é uma profissão, ele não é uma vantagem, ele não é um gozo, ele não é uma facilidade, ele é uma profissão. Uma profissão que quem não sabe trabalhar é cortado fora, ele é poucas ideias. E o Colima, que é o narrador, que a gente não consegue saber se ele é o alter ego do Nikolai Lenin, do autor, ele tem a sorte de nascer na casa do grande malandro velho, do grande Urca velho. E aí ele vai deliciosamente narrar as suas desventuras, aventuras, suas prisões, seus assaltos, mas sobretudo essa educação. O livro chama Educação Siberiana, é uma pedagogia do crime dentro do que seria hoje uma espécie de máfia russa, né? Bom, que gerou um filme maravilhoso, né? Que é o filme Easter Promises. Acho que eu tenho aqui, peraí. Não. Mas é um filme recente. Deixa eu... Peraí. Ele em português, ele chama Senhores do Crime. Que é com aquele ator que fez Senhor dos Anéis, sabe? Aquele ator é bem legal. O Iago, como é que é o nome? Não sei o nome. Viggo, é com a Naomi Watts. É um filme do Cronenberg de 2007, Senhores do Crime, que é também sobre a máfia russa, só que já num conceito globalizado. O Educação Siberiana é pura raiz, né? Então vamos voltar. Eu associei ao filme também porque o filme ele vai falar da questão das tatuagens, que eu acho que é o grande finale, é o prato principal aí desse banquete. Bom, os Urcas siberianos, vou deixar as tatuagens para depois, eles têm uma aversão aos policiais que é uma coisa sagrada. Os criminosos, eles não dirigem o olhar, não dirigem a palavra aos policiais. Não só os policiais, mas todos aqueles que usam uniforme. Isso se estende, portanto, aos funcionários, aos burocratas do regime soviético. Não tem jeito. Então, por exemplo, quando o vovô Kúcia ele é interpelado por um policial, ele se dirige à vovó e fala para a vovó o que ele tem que falar com o policial. A questão também da caça, porque eles passam também altos perrengues, porque é Sibéria, né, mano? É muito frio, é muita escassez de alimento, não dá para você ter uma agricultura, enfim. Então eles são levados à caça para alimentação, né? Não é uma caça esportiva. As pegadinhas que eles fazem com os policiais, às vezes eles mandam entregar comida pro policial, a comida foi jogada na privada, umas coisas assim. Eles têm essa rivalidade mesmo assumida, declarada, que faz parte da educação siberiana. Como dizia Lúcio Flávio, bandido é bandido, polícia é polícia. E o Colima vai crescendo. E esse crescimento ele vai mesmo do canivete, passando para pistola, até quando ele vai ter a AK-47, né, que é o objeto criado pelo ser humano que mais causou mortes no mundo, mais do que a bomba atômica, né? A gente pode fazer um vídeo também sobre um livro que eu li sobre a história da AK-47, mas eu não sei se é legal falar de arma nesse Brasil de hoje. Vamos deixar esse assunto para lá, não tem mais poesia nisso não. Vamos falar da educação siberiana. Bom, eu vou ler aqui um trecho rapidinho dele falando do avô dele, como é bonito esse respeito, essa admiração, essa figura do preceptor. Segundo a lei criminal siberiana, todo criminoso ativo pode renunciar a seu cargo e retirar-se, transformando-se numa espécie de aposentado. A partir daí, ele não pode mais usar seu nome ou expressar sua opinião sobre questões ligadas aos negócios criminosos ou à solução dos conflitos. A comunidade criminal assume o encargo de sustentá-los, dando-lhe suficiente para viver, e em troca, ele passa a educar os jovens. Entendeu? É uma universidade. Torna-se, como se diz antes, um vovô, nome dado em sinal de grande respeito. As pessoas assim denominadas são consideradas pelo resto da comunidade como homens sábios, capazes de dar conselhos fundamentais aos criminosos mais jovens, tanto que, em geral, as reuniões criminais são organizadas em suas casas. Vovô Kúcia retirou-se dos negócios, deu o nó, como se diz, no início dos anos 80, quando eu nasci. Sua aposentadoria criou muita tensão na comunidade criminal,
Muitos temiam que sem ele, antigas tréguas poderiam ser rompidas, fazendo explodir uma guerra. Vovô Cusa dizia que sem ele ou com ele, as coisas iam piorar. Os jovens querem dinheiro fácil, querem tomar sem dar nada em troca, querem voar sem ter aprendido a caminhar. Acabarão se matando uns aos outros e depois farão pactos com a polícia. E quando fizerem isso, eu espero que você, meu querido neto, já esteja bem longe daqui, pois esse lugar vai se transformar num cemitério dos homens bons e honestos. Sentiu a questão da ética? Muito legal, né? E para terminar, então, falar das tatuagens. Ele vira tatuador, o Colima, e o tatuador na prisão, nessa questão da criminalidade russa, você não escolhe sua tatuagem. Você merece, você ganha a tatuagem. Durante a Gulag, né, os presos não podiam se comunicar, eles se comunicavam pela tatuagem. A tatuagem já dizia qual era o crime, qual era a procedência do preso, quanto tempo ele puxou de cadeia. Então, por exemplo, se ele tinha um castelo, aqueles castelos igual ao Kremlin, belíssimos, com aquela arquitetura, cada torre significava 5 anos de pena cumprida. O gato, a caveira, cada isso era o tipo de crime. As estrelas, é muito legal. E aí vou te dar uma dica também de um filme chamado The Mark of Cain, A Marca de Caim. É um documentário, eu tenho ele legendado em inglês. Maravilhoso sobre tatuagem russa. E a tatuagem, eu acho essa questão do sentido na tatuagem, né, numa época em que a tatuagem se banaliza e todo mundo vai lá e já, né, você tem promoções, fechamento de braço, é muito louco isso, fechamento de braço, perde esse sentido. Eu tô aqui, né, fiscal de tatuagem alheia, eu sei que eu tô fazendo esse papel, mas sei lá, é muito estranho essa coisa sazonal das pessoas virarem e começarem a tatuar leão com bússola, ou blessed, né, e são as tatuagens sazonais e não tem essa radiografia social que a tatuagem tem. Ou como dizia o escritor João do Rio, a crença na eternidade dos sentimentos. E eu pretendo fazer um vídeo sobre tatuagem a partir do João do Rio. Espero que você tenha gostado. É um livraço, é muito gostoso. Não é alta literatura, longe disso. É um livro para se divertir. As férias estão chegando, ó. Você lendo uma deitada só, uma delícia. Tá? Rola até de tomar uma vodka. Educação Siberiana. Nicolai Lilin, editora Alfaguara, 2010. Valeu!